Sol, mar, piscina, bronzeamento artificial. Esses são elementos corriqueiros no alto verão, principalmente de nós brasileiros, que adoramos uma praia. Mas de tudo isso, o que é de fato prejudicial para a saúde da nossa pele? O tema do episódio de hoje é o câncer de pele e o verão. E aqui comigo no estúdio está a professora das nossas graduações em Estética e Cosmética e Fisioterapia, professora Roberta Cochan. Professora Roberta, bem-vinda ao Fala Tuiuti. Boa tarde, eu que agradeço. Professora, o quanto o sol é de fato prejudicial para a saúde da nossa pele? Então, Amanda, a gente vive num país aí considerado tropical. A gente não poderia falar que Curitiba é tão considerada assim, né? A gente passa por episódios mais de frio até do que calor. Mesmo assim, os raios solares eles são incidentes, né? E é necessário que a população, num geral, tenha noção aí da questão da fotoproteção, né? É necessário que a gente se abrigue da incidência desses raios para que realmente não se torne prejudicial essa incidência na pele. Dentro dessa questão de quanto sol pode se pegar, é necessário que todas as pessoas tenham a consciência que a radiação solar cumulativa ela pode ser prejudicial, né? Nós temos aí alguns tipos de câncer de pele que afetam aí as nossas células de uma maneira muito mais profunda, né? Que são os cânceres considerados aí os melanomas, mais agressivos e mais letais. Mas a gente tem a subdivisão também dos cânceres considerados aí não melanomas, né, que são os carcinomas, no caso, basocelular e espinocelular. Eles, na verdade, fazem uma menção em relação a que camada de pele eles estão realmente afetando, né? Então, é necessário que a gente tenha essa conscientização de se abrigar desses raios para que a gente não sofra esse dano cumulativo aí do sol, que leva a essa patologia tão agressiva e tão grave. E nós, brasileiros, e quando eu falo nós, eu inclusive me incluo nessa, Sim. A gente adora ir para a praia ou para o clube e ficar torrando no sol, né? Vai lá e fica. Isso não é legal, tenho que parar de fazer isso. Isso não é legal, né? Eu, por exemplo, não consigo ficar torrando no sol mais. Eu tenho uma mancha na região facial que é considerado um melasma. Ele não tem nada a ver com câncer. É uma mancha que hiperpigmenta em relação ali à exposição solar, calor mais intenso e tal. Então, eu tenho que ter um cuidado redobrado em relação a isso, né? Colocar ali um protetor mais intenso, uma coloração, um pigmento que rebata essa incidência da luz para que eu não fique ali realmente com o processo ali mais evidente. Só que as pessoas têm ainda essa questão do bronzeamento, de estarem com uma pele, né, entre aspas, mais saudável, a coloração que fica mais bonita e tal, principalmente as mulheres, né? Só que isso aí tem que ter um cuidado redobrado, né? Quando a gente fala dessa questão do câncer, a gente está realmente falando de uma doença gravíssima no Brasil. A gente tem dados aí do Instituto Nacional do Câncer, né, do INCA, que coloca para a gente que 180 mil novos casos a cada ano são diagnosticados em relação a essa doença. Então, a gente vê que a propagação da lesão, da patologia, ela é muito grande, realmente, e muitas vezes por falta de cuidado mesmo da população no geral. Apesar de que todo mundo sabe hoje da relação da exposição solar com esses casos de câncer. Então, o torrar ali no sol, o bronzeamento desmedido ali no caso, sem realmente cuidar da sua pele, sem estar hidratando aquela pele, ou usando ali um protetor que faça esse papel de bloquear esses raios UVA e UVB. Na verdade, a gente tem uma gama de UVA, UVB e UVC. O UVC acaba não atravessando ali camada de ozônio. O mais preocupante é o UVA e o UVB, né? E a gente tem hoje cosméticos, inclusive, que conseguem fazer o bloqueio de alguns raios ali de uma maneira também mais eficiente, né? Então, a população, no geral, consegue procurar por esses produtos para conseguir fazer de uma maneira mais efetiva, então, esse cuidado com a pele durante a exposição solar. E existe um horário apropriado para essa exposição solar? E eu vou mais além. Além do horário, como eu devo ir? Com que tipo de cosméticos eu devo me preparar para ficar ali um tempinho no sol? Quando a gente fala dessa relação do horário, o cuidado excessivo em relação a isso também atrapalha. A gente tem uma absorção muito grande ali da vitamina D pela exposição solar.
Sim. Principalmente quem mora em Curitiba. A gente não tem essa vitamina no corpo. Se nós realizássemos aí um exame de cada indivíduo que mora aqui ou até em outras regiões, a gente vai perceber que essas pessoas, geralmente, ela tem uma baixa, né, dessa vitamina no corpo. Então, precisa haver um pouquinho dessa exposição, né? Se for num horário antes das 10 da manhã, a pessoa pode tomar seu solzinho tranquila, não precisa estar colocando ali o fotoprotetor, nada disso. Mas, assim, é uma exposição breve, né? Nada muito acentuado. É uma meia hora, 15 minutos ali já é o suficiente, principalmente para a questão da vitamina. Agora, horários de incidência entre as 10 e as 16 da tarde são realmente os horários em que o sol está a pico ali, né? Não tem como você ficar se expondo sem, de repente, já começar um processo lesivo ali no teu organismo, né? Então, seria o momento em que a pessoa que se expõe, ela teria que cuidar com a utilização de uma roupa, chapéu, boné, né? Que seria mais interessante ali para a proteção dela. Professora, eu queria falar um pouquinho agora sobre o nosso curso aqui da Tuiuti em Estética e Cosmética, mas sobre, né, a preparação que os nossos alunos recebem, mas principalmente voltado de que ele também é um profissional da saúde, pois é ele que vai ser responsável aí pelos tratamentos de algumas doenças, como o câncer de pele. Exatamente. É importante a gente esclarecer o papel do tecnólogo em estética no seguinte quesito: ele é um profissional da saúde. Os nossos alunos altamente habilitados, né, a fazer o reconhecimento dessas patologias. A grade curricular é composta por disciplinas que ele realmente adquire uma autonomia em relação a isso. E o profissional da estética, ele trabalha ativamente com esse pessoal, né, com a população em geral que procura os nossos serviços ali de tratamento tanto facial, corporal, capilar. Só que esses profissionais, eles ficam muito mais tempo com esses pacientes durante o período que o paciente procura ele na clínica, até mesmo do que um médico. Então, um médico dermatologista tem muito menos contato com um paciente do que um profissional tecnólogo em estética. Só que o profissional tecnólogo em estética, ele não atua fazendo um diagnóstico fechado, né? Ele consegue plenamente atuar na questão de detectar alguma coisa que está errado com aquele indivíduo, seja na região corporal, seja na região facial, porque muitas vezes esse câncer ele pode se manifestar de uma maneira que ele é um nódulo, que ele é apenas uma mancha, uma lesão que, de repente, a pessoa não teve tanta atenção naquele momento e que ela tem uma evolução. Então, os nossos alunos sabem dessa evolução, eles sabem detectar isso, eles sabem que essa mancha pode adquirir uma coloração diferente, que ela pode sangrar, que ela pode coçar, e consegue fazer uma orientação, então, para esse paciente, para que daí ele procure um profissional médico, né? De maneira nenhuma nós orientamos que o nosso aluno faça um diagnóstico, porque não cabe ao tecnólogo de estética fechar um diagnóstico, e sim ao médico. Mas ele tem plena autonomia dentro da grade curricular que ele tem para ele estabelecer essas questões e fazer essa orientação, então, para o paciente que procure esse médico, que realize sempre um autoexame, que verifique as lesões ali que estão mudando, de repente, e ele consegue verificar nesse tempo também que ele está com o paciente alguma coisa ali que está diferente, que não está funcionando de acordo com o que ele está vendo. Então, ele tem plena capacidade para isso dentro do curso. Perfeito. Professora, aqui no Fala Tuiuti, a gente tem um quadro de mitos e verdades. Então, eu vou fazer algumas afirmações e a professora fala se é mito ou verdade. Tá. E, se quiser uma explicação, também fica à vontade. Tá, ok. O tom de pele mais escuro não requer proteção. Mito. O tom de pele mais escuro ele tem uma quantidade a mais de melanina, né, fabricada ali pelas nossas células, chamadas de melanócitos, que provavelmente são as responsáveis ali durante uma causa de um melanoma, por exemplo, né? O melanoma ele inicia nas células ali nos melanócitos. Então, se uma pessoa de coloração mais escura não fizer a questão da fotoproteção, ela também pode ser um candidato aí muito provável, por efeito cumulativo do sol, a adquirir um melanoma. Então, é necessário que essa população de um fototipo, geralmente a gente chama de fototipo 5, fototipo 6, que ela tenha orientação em relação a isso e cabe ao profissional da saúde fazer essa orientação aí para a nossa população. Legal. Trabalhando na prevenção, né? Sim. Não é necessário reaplicar o protetor ao longo do dia.
Isso também é um mito, né? As pessoas têm uma ideia ali de que passando um protetor de manhã, tomei meu banho, hidratei a pele, passei um protetor, está resolvido para o dia inteiro. E não é assim que funciona. Eu preciso reaplicar uma quantidade correta desse fotoprotetor. Geralmente, a gente faz uma recomendação de que a pessoa reaplique usando 3 dedos. Então, você coloca uma fileirinha aqui de uma quantidade de protetor nesses 3 dedos e aquela quantidade é que deve ser colocada ali numa região facial e uma colherinha um pouquinho maior na região corporal. Principalmente quando você tem exposição de partes agora, como a gente está entrando no verão. Então, é necessário que se reaplique, que se use um fator de proteção adequado, né? A gente tem fatores de proteção desde 30, 60, 70, é uma variedade muito grande aí que se vende para a população em geral, mas que se a pessoa reaplicar, ele tem uma efetividade bem correta. Então, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas seria o ideal aí para que a população reaplicasse realmente esse fotoprotetor para que ele faça, então, o trabalho dele ali de proteção, né, para evitar, então, essa incidência maior ali dos raios. Tá? Para dias nublados ou luzes artificiais como essa do estúdio, por exemplo, não é necessário protetor. Mito, né? A gente tem uma corrente de profissionais que não acham adequada a fotoproteção dentro desses ambientes com luz mais visível, a luz branca, principalmente. E a gente tem profissionais que acham que essa luz é realmente uma luz que traz aí o prejuízo para a pele. Entre não usar e usar, eu sou a favor de usar, porque vamos garantir ali a proteção, né? Mas não é uma coisa que precisa criar ali na população em geral uma neurose também. Eu preciso estar dentro de casa, cheia de protetor. Não tem essa necessidade. Nós, como trabalhamos ali com tratamentos faciais, corporais, a gente pede, no geral, que durante os tratamentos a pessoa evite essa exposição. Porque ela acaba manchando, ela acaba trazendo danos naquele momento em que a pele está mais sensibilizada. Então, a gente orienta em determinados casos, também não são em todos. Tem procedimentos que, às vezes, não cabe o fotoprotetor naquele momento para que ele use, para que ele se proteja, né? Agora, a incidência do raio solar durante o tempo nublado, ela continua. Nós temos ali as nuvens cobrindo tudo aquilo ali, né? Curitiba é a que mais tem, eu acho, do Brasil inteiro. E, nesse momento, os raios estão atravessando da mesma maneira. Então, a lesão na pele ela pode ocorrer. Então, é necessário que a gente se proteja realmente e que repita isso. Legal. Tá? E a exposição ao sol após a depilação causa manchas? Pode causar, né? Porque você está fazendo, na verdade, às vezes um atrito, dependendo do tipo de depilação que foi feita. A própria depilação com laser, né? Você tem uma temperatura aumentada naquela pele durante esse processo. Se for uma depilação com cera, você está aquecendo muitas vezes, ou não, porque usa-se uma cera fria também. Mas, de qualquer maneira, aquela pele ela está sendo sensibilizada, né? Aquele produto está entrando em contato e ela está sendo sensibilizada. Então, o ideal é que a pessoa realmente evite a exposição ali, a fim de não causar ali um processo mais lesivo para aquela pele, naquele momento, pelo menos, em que ela está fazendo parte ali de um tratamento, alguma coisa assim. E a última. Determinados tipos de tecido ou cores das roupas interferem na saúde da pele? Olha, eu, por exemplo, estou de roupa preta. Hoje a gente está com calor aí excessivo, né? Aqui dentro não, está gostoso. Mas, geralmente, o tecido ele tem uma absorção realmente dessa luz, desse calor. Não que ele vai causar uma lesão nessa pele. O que vai interferir nesse sentido é realmente a exposição da pessoa em relação à exposição solar, né? Eu posso estar com uma roupa preta, como é meu caso hoje, passar ali pelo sol, não me expor, não vai acontecer nada. Agora, a luz e a cor da roupa, desde que eu fique ali numa exposição, ela realmente, a cor preta, ela vai absorver mais. Só que hoje, em relação a isso, a gente já tem tecidos tecnológicos que vêm com a questão da fotoproteção também. Já tem tecidos aí desenvolvidos, né? Cada vez mais se estuda isso, chapéu, boné, luvas para cobrir a mão ali enquanto você dirige e tal, para que você evite, então, que aquele sol, né, proveniente ali que está entrando, ele realmente seja absorvido de uma maneira ali a causar alguma lesão. Então, a questão não estaria tanto ali na questão da coloração trazer algum mal. Eu acho que a exposição indevida é o que pode causar ali alguma coisa.
Professor, eu adorei o nosso papo, acho que foi bem esclarecedor. Queria agradecer muito sua presença aqui no Fala Tuiuti e deixar aberto aí para a sua mensagem final, caso a gente tenha esquecido de alguma coisa também, por favor, fica à vontade. Eu que agradeço muito, agradeço a coordenação que me convidou para estar falando sobre esse tema que eu especificamente gosto muito, né? E o que eu queria deixar de recado é que venham para Tuiuti conhecer os nossos cursos de graduação, cursos bons, né? Cursos que realmente trazem habilidade ali para o profissional, trazem autonomia. A gente sabe porque a gente forma tanta gente e vê aí profissionais trabalhando, no caso da estética, promissora, né? Profissionais aí que estão desenvolvendo um trabalho muito interessante em relação a controle de clínicas, de marketing no geral. Então, tem que conhecer, tem que ver, tem que participar ali para realmente reconhecer ali como é que funciona todo esse universo, né, dessa graduação, com matérias específicas, matérias que realmente trazem ali a habilidade para esse profissional poder trabalhar. E mais um recado que eu gostaria de deixar é que agora que a gente está entrando finalmente, acho que finalmente nesse verão, por favor, fique, né, que tenham cuidado ali do autoexame, que procurem ali os profissionais de saúde, no geral, profissional tecnólogo em estética, se tiver acesso a um dermatologista, que procure para fazer esse autoexame, para fazer essa detecção ali de algumas manchas, pintas, que às vezes a gente não se atenta e que muitas vezes aí podem trazer, então, infelizmente, a patologia temida aí, que seria esses cânceres de pele. É preciso se cuidar, né? É preciso se cuidar. E protetor direto. Então, tá bom. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. E se você tem uma sugestão de pauta, já sabe, envie para imprensa@utp.br. Esse podcast é um canal de comunicação da Universidade Tuiuti do Paraná. Apresentação e roteiro, Amanda Macedo. Produção, Maria Carolina Leiria. Identidade visual, Leandro Padilha. Edição, Edson Vaz, o Rochinha, e Marcelo de Paula Reis. Finalização, Laboratório de Som e Imagem da Tuiuti. Até a próxima!